Olá, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre a verdadeira Páscoa. Sabe, as pessoas elas comemoram, elas se presenteiam na Páscoa, dando chocolate, falando do coelho, comprando ovos de Páscoa, e muitas se esquecem da verdadeira Páscoa, o porquê existe. E eu quero falar um pouquinho para você hoje sobre qual é a verdadeira Páscoa. E por que nós comemoramos? Não é por causa de chocolate, não é por causa de coelho, não é para dar presente. Mas nós comemoramos por causa de um motivo. E esse motivo é Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele realizou muitos milagres enquanto ele estava aqui na terra. Que ele declarava amor, que pessoas o seguiam. Mas, ao mesmo tempo, existia um grupo de pessoas que eram contra os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia fala que um certo dia, alguns dias antes da Páscoa, que era uma grande festa que existia naquele tempo, Judas ele se encontra com alguns soldados e naquele momento ele negocia a entrega de Jesus para os soldados. Como assim? Judas, em troca de 30 moedas de prata, ele disse àqueles guardas que levariam eles até Jesus para que Jesus fosse preso. E a Bíblia fala que nesses dias Jesus, ele sente que era chegada a hora, ele sente que o propósito dele, da crucificação, estava chegando. E a Bíblia conta que Jesus se reuniu com os seus discípulos a uma mesa, e ali eles realizaram a ceia. E nessa ceia, Jesus, ele pega o pão, e ele parte aquele pão. Aquele pão, quando partido, ele divide entre os discípulos e ele diz: este é o meu corpo. Sabe o que significa? Que aquele pão partido significava o corpo de Jesus sendo moído, sendo partido, o corpo de Jesus sendo dividido com cada um ali. E ele disse: olhe, pegue o cálice, e o cálice com vinho, este é o meu sangue, bebam do meu sangue. O que isso representa é que naquele momento os discípulos juntos com Jesus fizeram a última ceia, onde o pão representa o corpo e o vinho representava o sangue de Jesus. E é por isso que hoje nós tomamos a ceia, você tomou a ceia na sua igreja, e nós comemos o pão e o vinho para que a gente possa fazer a memória, trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós. E a Bíblia continua dizendo que naquele momento de ceia, Jesus diz: olha, um de vocês vai me trair. E Judas, olhando para ele, disse: não serei eu, Jesus. E Jesus disse: sim, é você. E naquele momento, Pedro fala: mas nós não vamos te abandonar. E Jesus fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes até que o galo cante. E terminando aquela ceia, eles partiram para o Getsemane, onde Jesus esteve em oração. Getsemane era um monte e onde Jesus esteve em oração. E naquele período de oração, a Bíblia conta que todo o pecado do mundo, toda a opressão, toda a culpa estava sobre Jesus naquele momento. E ele recebia uma opressão sobre a vida dele. E naquele momento de oração. Sabe o que eu quero dizer? É que o seu pecado, a sua culpa, estavam sobre Jesus naquele momento. E a Bíblia fala que quando Jesus terminou de orar, vinham ali Judas e os soldados para que fossem prender Jesus. E Judas, com um beijo, entrega Jesus aos soldados. E a Bíblia fala que quando os soldados chegaram para pegar Jesus, Pedro rapidamente tirou a espada de um soldado e cortou a orelha daquele soldado. Mas Jesus, com todo o seu amor, pegou a orelha e colou de novo no soldado. E eles pegaram Jesus e levaram Jesus preso. E a Bíblia fala que quando Jesus estava no Sinédrio, ele estava ali sendo cuspido, sendo zombado pelos soldados. Pedro estava próximo e estava olhando aquilo.
E uma mulher chegou em Pedro e falou: ei, você é aquele que anda com Jesus? E Pedro disse: não, não sou eu. E Pedro andou. E outra mulher disse: ei, você é aquele que anda com Jesus? E Pedro: não, não sou eu, você está louca, não sou eu, não sou eu. E a Bíblia fala que andando um pouco mais, uma outra mulher lá disse: ei, você é ele, você é que anda com Jesus, porque você fala como eles. E Pedro negou Jesus pela terceira vez. E naquele instante o galo cantou. Jesus é levado diante de Pilatos, onde Pilatos ele tinha que fazer um julgamento para condenar Jesus. E naquele tempo era costume que na festa da Páscoa um preso fosse liberto. Então Pilatos disse: bom, vamos lá, vamos julgar, vamos castigar, e nós soltamos ele. Porém existia uma tradição, aonde eles colocavam 2 presos e um seria liberto. E naquele momento colocaram Jesus e Barrabás. Barrabás foi um homem que foi assassino. Barrabás era um ladrão. Barrabás era um revolucionário. E foi colocado ao lado de Jesus para que aquela multidão pudesse escolher quem seria solto. E quando Pilatos disse: olha, vocês têm a opção de escolher quem será solto, esse homem, Jesus ou Barrabás. E a Bíblia começou e o pessoal começou a falar: soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. E a Bíblia diz que Pilatos lavou as suas mãos numa bacia d'água e disse: olha, o sangue desse homem eu não tenho sobre mim, mas está sobre vocês. E Barrabás foi solto e Jesus foi levado para a crucificação. A Bíblia diz que Jesus apanhou, cuspiram nele, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. E Jesus teve que carregar uma cruz. Ele apanhava, ele era chicoteado enquanto ele carregava aquele peso. Ele foi cuspido e crucificado. Jesus deitou-se em cima da cruz e cravos, pregos eram colocados na sua mão, crucificando-no na cruz. E a Bíblia fala que eles ergueram aquela cruz com Jesus todo ensanguentado, cortado e crucificado. Mas ao lado de Jesus existiam 2 ladrões. E um ladrão olhou para Jesus e disse: ei, eu sei que você é o Filho de Deus. E eu te peço que quando você chegar no paraíso, lembre-se de mim. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele ladrão e falou: olha, hoje quando eu chegar no paraíso, eu lembrarei de ti e você estará comigo. E aquelas pessoas estavam chorando aos pés da cruz. E Jesus suportando toda aquela dor, todo aquele pecado, toda aquela opressão. E a Bíblia fala que no seu último suspiro, Jesus olhou para o céu e entregou o seu espírito. E ali Jesus morreu. Jesus morreu por mim e morreu por você, para que o seu pecado e o meu pecado fosse tirado, para que todas as enfermidades, todas as mentiras fossem levadas naquela cruz. E quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do sinédrio se rasgou de alto a baixo, que veio trevas sobre a terra, que houve um terremoto. Mas Jesus tinha falado: olha, eu vou voltar. Daqui a 3 dias eu vou ressuscitar. E a Bíblia diz que eles tiraram Jesus daquela cruz e levaram ele para o sepultamento, onde fizeram uma caverna com uma pedra à frente, colocaram Jesus ali dentro, fecharam aquela pedra e Jesus foi sepultado ali. E naquele instante, 2 soldados ficaram ali de guarda no túmulo para que ninguém tirasse o corpo de Jesus ali de dentro. Mas a Bíblia diz que depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Jesus não estava mais no túmulo, Jesus não estava mais morto, mas Jesus ressuscitou. Sabe o que eu quero te dizer? Que a verdadeira Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. A verdadeira Páscoa é a gente lembrar, é a gente trazer à nossa memória que Jesus morreu por mim e por você, para que a gente fosse livre do pecado, para que a gente fosse livre da morte. Porque foi essa morte de cruz que nos resgatou das trevas. Escuta, é tempo de você trazer à sua memória
junto com o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus naquela cruz. É tempo de você lembrar que a Páscoa foi o dia onde Jesus ressuscitou, onde o Cordeiro que tirou o pecado do mundo veio novamente à vida. Escuta, Jesus vive, Jesus é a verdadeira Páscoa. Ele morreu por mim e por você. E eu queria que você lembrasse, nesse dia de Páscoa, a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, que me salvou e te salvou. Lembre-se disso. Deus abençoe muito a sua vida. Que o Senhor possa abençoar você e a sua casa. E que hoje sempre te dê a paz. Deus abençoe.